Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio. Ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Tipo, muito importante mesmo. Então, se você puder, já dê um like, tipo, agora. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail, ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite. E não se esqueçam de se tornarem membros do canal e participarem oficialmente da tropa. E o que dizer sobre o caso de hoje? Como vocês podem perceber, é um caso gigantesco. Afinal, eu não postei vídeo há 2 semanas, então, para recompensar um pouco mais, aí veio o vídeo gigante, mais para um filme. Então já pega a boa e velha pipoquinha, alguma coisa para beber. Eu realmente recomendo água com açúcar, porque esse caso vai deixar vocês com muita raiva e vai ser muito difícil eu conseguir me controlar enquanto eu estou contando ele para vocês. Então, já deixa o like, eu já falei isso, né? Não se esqueçam. Mas também, se vocês quiserem aproveitar para fazer uma faxina na casa ou até mesmo lavar aquela louça que já tá podre, esse é o momento. Mas eu já tô falando demais, então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Medo, ansiedade e repulsa. Esses eram sentimentos que tomaram conta da população de Sioux Falls, na Dakota do Sul, na década de 90, à medida que se espalhavam notícias de que mulheres haviam sido sequestradas. Uma delas foi sequestrada dentro da sua própria casa, em plena luz do dia, enquanto a outra teve que lutar pela sua vida em uma estrada escura e isolada. Onde antes era conhecido por ser um lugar repleto de valores familiares, religiões e puramente alegria, agora estava tomada pelo repleto pânico diante de notícias tão surreais. E é assim que começamos o caso de hoje. Piper Potts nasceu no dia 11 de fevereiro de 1968, no Texas, mas logo após o seu nascimento, a sua família decidiu se mudar para o Ohio, onde passaram alguns anos antes de voltarem novamente para o Texas, antes de Piper começar o ensino médio. Ela fazia um pouco de tudo. Além de tocar clarinete na banda da escola, ela também participava das apresentações do time de bandeira, que é toda uma performance feita com base na interpretação de uma certa música, e mais. Ela também era responsável pelas estatísticas dos times de beisebol e basquete da escola. Ela chegou a frequentar a Canyonville Bible and Seminary, que tem ensinamentos cristãos e fica em Oregon, nos Estados Unidos, e foi lá onde ela conheceu um homem chamado Vance Strile. E sim, meus amigos, foi aquela coisa toda, eles praticamente se apaixonaram na mesma hora, visto que eles tinham ali pensamentos, ideais e até mesmo objetivos muito semelhantes, se não iguais. Como, por exemplo, os dois queriam ter a sua própria igreja, além também de terem um sonho, um sonho realmente muito grande, de abrirem o seu próprio acampamento bíblico, onde eles poderiam ensinar ali todos os valores cristãos para as crianças e, ao mesmo tempo, fazer com que elas se divertissem enquanto elas aprendiam isso. Então, pouco tempo depois, eles começaram a namorar e 2 anos depois, em 1989, eles casaram. A primeira filha do casal, chamada Shayna, nasceu pouco tempo depois e, após 2 anos, nasceu o segundo e último filho, chamado Nathan.
Agora, com a família completa, eles decidiram se mudar para Dakota do Sul e passaram a morar em uma propriedade rural a oeste de Sioux Falls. E eles realmente conseguiram colocar aquele plano, aquele objetivo em prática e criaram, ou melhor, abriram o próprio acampamento bíblico chamado Prairie View Bible Camp, que ficava na propriedade da família a oeste de Sioux Falls. Mas, obviamente, como as crianças tinham a escola e outras coisas também, como a própria igreja, o acampamento só funcionava durante os meses de verão. Porém, vocês sabem como o Piper não era o tipo de pessoa que gostava de ficar parada ou apenas fazer uma única coisa. E por conta disso, ela também trabalhava em uma agência estadual de saúde mental chamada Southeastern Mental Health Outreach, onde ela ajudava com assistência domiciliar a uma mãe e aos seus filhos que possuíam algum tipo de necessidade especial. Sim, ela era maravilhosa. No dia 26 de julho de 1996, que era uma sexta-feira, uma pessoa bateu na porta da casa da família e então Shayna, que estava com 3 anos e meio na época, ficou super animada e queria abrir a porta, mas como seus pais não sabiam quem é que estava batendo, Vance disse que ele iria. Então ele foi. Ao abrir a porta, ele se deparou com um jovem que parecia estar bem inquieto e até mesmo ansioso. E quando Vance se apresentou, esse jovem se apresentou também como sendo um homem chamado Robert Anderson. Acontece que o Robert queria pegar algumas informações sobre o acampamento bíblico, porque ele tinha filhos pequenos e ele queria poder matriculá-los na próxima temporada. Porém, os seus filhos eram muito jovens, eles tinham 2, 3 e 4 anos de idade, e o acampamento só permitia crianças a partir dos 5. Então, com isso, Vance disse que estava tudo bem, não tinha problema, ele apenas pegaria as informações pessoais de Robert para que ele ficasse ali antenado nas atualizações e nas informações do acampamento, para que quando seus filhos atingissem a idade permitida, ele já teria tudo e apenas iria matriculá-los sem problema nenhum. Com isso, Piper apareceu atrás do marido e entregou para Robert um pedaço de papel e uma caneta e pediu que ele anotasse o seu nome, o seu endereço e o seu e-mail. E antes de ir embora, Vance reparou que ele estava dirigindo uma SUV preta. E lembrem-se dessa informação. Porém, nada disso era estranho, considerando que a família Striley estava mais do que acostumada a receber pessoas na porta de sua casa que estavam interessadas e queriam saber sobre o acampamento bíblico. 3 dias depois, no dia 29 de julho, que era uma segunda-feira, o dia da família começou normalmente. Eles acordaram, tomaram café da manhã e Vance saiu para o trabalho enquanto Piper ficou em casa com as crianças, até que ela saísse para o trabalho e deixasse os filhos na casa da babá, que seria por volta das 9h30 da manhã. Ainda pela manhã, Vance ligou para a esposa, mas não teve nenhuma resposta. E mais tarde, por volta do meio-dia, ele decidiu ligar novamente e novamente ele não teve nenhuma resposta. Só que dessa vez, ele decidiu deixar uma mensagem de voz perguntando onde que ela estava e dizendo que se não tivesse notícias dela, ele mesmo iria buscar os filhos na casa da babá mais tarde, já que geralmente quem fazia isso era ela. Acontece que Piper também não tinha ido trabalhar naquele dia. Como eu falei pra vocês, ela trabalhava com uma família que tinha necessidades especiais e nunca, em hipótese alguma, ela chegava atrasada, muito menos faltava. Então, quando passou do horário que ela deveria chegar na casa da família, a mãe acabou ligando para o seu trabalho para perguntar onde que ela estava, e quem atendeu foi uma de suas colegas de trabalho chamada Patty Sinclair. Imediatamente, Patty ficou super preocupada, porque, novamente, aquilo nunca acontecia. Então, ela ligou para a casa de Piper e, para sua surpresa, quem atendeu foi Shayna, a sua filha de 3 anos e meio. Mas, como se isso já não fosse esquisito o suficiente, quando Patty lhe perguntou se sua mãe ou se o seu pai estava em casa, Shayna disse que não, e quando lhe perguntaram se tinha algum babá com ela, ela disse o seguinte: "Não, eles estão mortos. Um homem mau levou a mamãe embora." E logo em seguida, ela desligou o telefone. Mas, obviamente, compreensivelmente, quando
Perry ouviu tudo isso e, após o telefone ser desligado na sua cara, ela ligou de volta e, dessa vez, quando Shane atendeu, ela perguntou para onde a sua mãe havia ido, quando que ela havia saído de casa e se ela conhecia o tal homem mau. Shayna disse que eles já tinham saído há um certo tempo dentro do carro preto desse tal homem e que elas não conheciam. E, para finalizar, ela disse que não queria que a sua mãe morresse. Imediatamente, Perry pediu para que o outro colega de trabalho que estava no local ligasse para emergência para o 911 o mais rápido possível. E o operador disse para que ela continuasse no telefone com Shayna até que a polícia chegasse no local. Mas não deu muito certo porque, logo em seguida, Shayna desligou novamente. Pouco tempo depois, o xerife do condado de McCook, chamado Jim Taylor, chegou na propriedade da família Striley apenas para verificar se Shane estava bem, porque ele não havia sido informado de toda a conversa entre Perry e Shayna, onde Shayna havia dito que o homem misterioso havia levado a sua mãe. Mas não demorou muito tempo até que ele percebesse que alguma coisa estava muito errada. Assim que ele chegou na propriedade, ele percebeu que a escada até a porta da frente da casa estava quebrada e que o segundo degrau estava inclinado em um ângulo estranho. E só com base no que ele havia visto no lado de fora, ele conseguiu determinar que o que quer que tivesse acontecido era muito recente. Além disso, a porta da frente estava aberta e tinha um buraco onde deveria estar o vidro. E ao entrar na casa, ele viu que tinham vários móveis bagunçados e encontrou uma faca de carne na lata de lixo que ficava perto da porta. Quando ele chegou no corredor, ele se deparou com Shayna, que estava chorando, e logo em seguida, Nathan saiu do quarto para ficar com ela. Durante esse tempo, o xerife lhe fez algumas perguntas básicas, mas a única coisa que ela respondia era que a sua mãe iria morrer e que ela não queria que isso acontecesse. Com isso, com esses sinais de que algum crime ou algum tipo de luta tinha acontecido no local, o xerife pediu ajuda para reforços mais policiais e também para a divisão de investigação criminal. E ao chegarem lá, o agente Jim Severson começou a tentar conversar com Shayna para ver se ele conseguia coletar algum tipo de nova informação, algum detalhe que antes ela não havia falado, mas ela repetiu a mesma coisa, de que um homem mau havia levado a sua mãe embora em um carro preto. Só que dessa vez ela também acrescentou que em um certo momento teve algum barulho muito alto e que logo em seguida a sua mãe gritou dizendo para ela e Nathan se esconderem, que foi exatamente o que eles fizeram. Poucos minutos depois, enquanto Jim e Shayna ainda estavam conversando, o telefone da casa tocou. Então, o xerife, Jim Taylor, atendeu e do outro lado da linha era Vance tentando descobrir onde estavam a sua esposa e os seus filhos. No telefonema, ele disse que tinha tentado entrar em contato com ela, mas que não estava conseguindo. Então, supôs que os filhos estavam na casa da babá, mas quando ele ligou para a babá, ela disse que Piper havia ligado para ela por volta das 9h30 da manhã, dizendo que iria levar as crianças pela tarde, o que era muito esquisito. O xerife não chegou a lhe dizer naquele momento que a sua esposa estava desaparecida, mas disse que os seus filhos estavam bem e que ele precisava voltar para casa o mais rápido possível. Ao chegar lá, Vance não teve permissão para ver os filhos e conversar com eles naquele momento, porque os policiais precisavam lhe fazer algumas perguntas. Afinal, geralmente os culpados são pessoas mais próximas das vítimas ou possíveis vítimas, e os maridos são sempre considerados como o suspeito número 1. Mas, após algumas deliberações rápidas, juntamente com o fato de que Shayna repetia que um homem mau havia levado a mãe e não que o seu pai tinha feito isso, ele teve a permissão para ver os filhos e foi descartado como suspeito. No meio tempo, os investigadores continuaram vasculhando a propriedade e, eventualmente, eles encontraram um cartucho de uma pistola de 9mm embaixo do carro do xerife. E, além dele, a escova de cabelo de Piper, juntamente com alguns absorventes que estavam manchados de sangue, foram levados como evidência. Como o sangue havia sido encontrado na cena do crime, todo o caso se tornou ainda mais urgente, porque agora existiam provas de que ela estava
pelo menos machucada. E imediatamente um bloqueio de estrada foi montado e todo mundo que passou pela região foi parado e questionado. E foi dessa forma que um homem chamado Donnie Till foi questionado e ele deu informações muito importantes. Ele disse que por volta das 9h30 da manhã, enquanto ele estava dirigindo para o sul, ele viu uma SUV preta indo para o norte, em direção ao Lago Vermilion, mas logo em seguida o veículo fez uma curva super repentina e acelerou de volta para o sul. E mais, cerca de 1 hora depois, ele viu a mesma SUV preta vindo do oeste. E ao meio-dia, adivinha? Lá estava ela novamente. Só que dessa vez estava na frente da propriedade da família Straley. Pois é. A esse ponto, a polícia ainda não sabia o quão importante era essa SUV preta, mas calma, já já eles iriam descobrir. Acontece que quando Vance levou os filhos para a casa dos avós, ele se lembrou do que havia acontecido apenas 3 dias antes. Lembram do homem que havia ido até a propriedade para pedir informações sobre o acampamento bíblico? Robert Anderson. Então, Vance começou a relembrar de tudo aquilo e ele começou a perceber que tinham sim algumas coisas meio estranhas no comportamento de Robert no momento em que ele visitou a casa, principalmente o fato de que quando Piper apareceu atrás dele para dar o papel, Robert ficou a encarando por alguns segundos, o que no momento não chamou muita atenção, mas agora com o desaparecimento da esposa, chamava bastante a atenção. Então, assim que Vance teve esse clique, ele ligou para a polícia e pediu que eles o encontrassem na sua casa para que eles pudessem procurar pelo papel onde esse tal Robert havia colocado o seu nome, o seu endereço e o seu e-mail. Só que tinha um pequeno problema, não tão pequeno assim. Vance se lembrava perfeitamente de ter colocado o papel na mesa de escrivaninha, só que quando eles chegaram lá, o papel não estava em lugar nenhum. Só que, felizmente, Vance se lembrava do nome dele ser Robert Anderson, porque o seu avô também se chamava Robert Anderson. Então, no momento que esse tal Robert foi na sua casa, ele chegou até a comentar: poxa, meu avô se chama também Robert Anderson. Olha que coincidência! E ele também se lembrava que esse tal Robert havia mencionado que o seu pai morava perto do Lago Vermilion. Uma das pessoas que estava ajudando na investigação era um guarda florestal que, por sinal, conhecia muito bem a área do Lago Vermilion e ele se lembrava do nome Robert Anderson. E ele também sabia o nome do seu pai, que se chamava Leland Robertson. E com isso, imediatamente a polícia começou a procurar por todos os registros de pessoas da área que tinham SUVs pretas para ver se alguma coincidentemente pertencia a ele ou ao seu pai. Enquanto essa busca era feita, os policiais conseguiram ligar para a casa dos pais de Robert e quem atendeu foi a sua mãe, chamada Ruth. Quando perguntado se ela sabia onde o filho estava, ela disse que, naquele momento, ele estava no trabalho. Mas não, a polícia não chegou a dizer que eles eram da polícia e que queriam conversar ali, trocar uma palavrinha com o filho dela. Na época, Robert, que estava com 26 anos de idade, era técnico de geladeira e trabalhava no turno da noite na John Morrell & Co., que era um frigorífico da cidade. No dia seguinte, 30 de julho, os investigadores ligaram para o frigorífico e conseguiram o endereço da casa de Robert. Mas, quando eles passaram em frente à casa para ver se viam uma SUV preta, não tinha nenhum carro na garagem. Então, o seu nome foi jogado no sistema do Departamento de Veículos Automotores e foi descoberto que ele tinha um Ford Bronco e, em seguida, os investigadores foram até o estacionamento do frigorífico procurando pelo veículo e, eventualmente, acabaram encontrando. Só que, novamente, tinha um pequeno problema. O seu carro não era preto, e sim azul. Sendo que todos os relatos das testemunhas diziam que o carro que estava em frente à casa da propriedade da família Straley definitivamente era preto. Mesmo assim, um dos policiais ficou de olho no carro, no Ford Bronco,
para que quando Robert chegasse, ele começasse a segui-lo e ver ali o que estava fazendo, etc, enfim. Outros foram encarregados de vigiarem a sua casa e outros ficaram na delegacia e estavam responsáveis por mostrar algumas fotos de algumas pessoas, incluindo de Robert, para ver se Vance e Shayna identificavam o tal homem que tinha ido na casa deles. Mas quando eles mostraram várias fotos das carteiras de motoristas desses homens, eles não identificaram nenhum. Agora, como Robert não havia sido identificado, os policiais viram que eles provavelmente haviam atingido ali um beco sem saída e precisariam tirar o foco dele e irem para outros possíveis suspeitos. Então, um agente da divisão de investigação criminal chamado Bob Grandper começou ali a preparar a entrevista de eliminação para que Robert só respondesse algumas perguntas de rotina para que ele fosse oficialmente tirado da lista de suspeitos. Quando Bob foi até a casa de Robert, ele super concordou em ir até a delegacia para fazer um interrogatório, e então ele começou. E assim, que interrogatório! Só para vocês terem noção, ele durou cerca de 7 a 8 horas. Ao ser perguntado se ele sabia o motivo pelo qual ele havia sido chamado, ele disse que não tinha certeza, mas que acreditava que fosse por conta da mulher que havia desaparecido recentemente, já que só se falava nisso nos jornais. Depois disso, ele foi perguntado se ele realmente havia ido na casa da família Striley no dia 26 de julho, e ele disse que sim, confirmou, falando que ele tinha ido lá para pegar informações sobre o acampamento bíblico. E quando perguntado se ele havia retornado à casa no dia 29 de julho, ele disse que não, mas quando o detetive perguntou se ele tinha certeza, ele disse que, calma, ele tinha passado sim, por volta das 11 horas da manhã, mas como não tinha ninguém em casa, ele foi embora. E é aqui que começa a ficar suspeito. Acredito eu que a esse ponto os detetives já estavam começando a suspeitar de Robert, porque eles pediram que ele desse mais detalhes. E ele deu mais detalhes. Ele disse que ele chegou a passar na casa mais 2 vezes, porque, de acordo com ele queria usar o campo de tiro a alvo que eles tinham na propriedade por conta do acampamento bíblico, o que pra mim particularmente não faz muito sentido, porque o acampamento era para crianças, então eu acho que não podia simplesmente chegar um adulto lá e falar: posso usar ali rapidão? Bem rapidão assim, como quem não quer nada? Duvido. Mas, enfim. Ele disse que na última vez que ele passou na casa, ele chegou a ouvir as crianças brincando, e então ele assumiu que Piper estivesse dormindo, e então foi embora. Agora, por que ele assumiu que ela estava dormindo? Novamente, eu não sei. Robert também admitiu ter feito uma curva repentina em um certo momento, sendo que batia ali com aquela informação da testemunha que tinha dito que havia visto a SUV preta fazendo uma curva repentina, mas o carro dele era azul. E ele também não deu nenhuma explicação do porquê que ele fez essa curva repentina. E ao ser perguntado se ele havia lavado ou pintado o seu carro recentemente, ele disse que não. E aí que tá. O seu carro estava impecavelmente limpo. E o que tem de errado com isso? Então, acontece que a casa da família Striley ficava numa região chamada Canistota, que, como eu falei no começo do vídeo, eles moravam a oeste de Sioux Falls, e essa região era repleta de estradas de cascalho, que são conhecidas por terem poeira. E como o próprio Robert já havia admitido que havia ido e voltado várias vezes, mais especificamente 3 em um único dia, era muito esquisito que o seu carro estivesse tão limpo daquele jeito e sem nenhum resquício disso. Sem falar no fato de que ele era casado e tinha 3 filhos, e geralmente quem tem filhos pequenos não consegue manter o carro tão perfeitamente limpo daquele jeito, já que é basicamente uma missão impossível. Ele também foi questionado se ele possuía uma arma de fogo, mas ele disse que não.
E então, nesse momento, um dos detetives saiu da sala de interrogatório e foi falar com o juiz para conseguir mandados de busca para o seu carro e para a sua casa. Mas não se enganem achando que o interrogatório acabou nesse momento, porque não acabou. Digamos que Robert adorava falar. E ele era bem eclético em relação aos temas que ele gostava de falar. Ele falou sobre todo o seu conhecimento sobre buracos negros no espaço, a velocidade da luz, o Império Romano e várias teorias da física. E pasmem, ou não, ele chegou a comparar a sua inteligência com a de Albert Einstein, alegando até mesmo que havia criado a sua própria teoria da luz. Olha que coisa! Em um certo momento, ele até ficou entediado com tudo aquilo, com o fato de ele estar sendo interrogado pelo desaparecimento de uma mulher, e então ele começou a rabiscar na mesa coisas super aleatórias e nada interessantes, né, que fugiam 100% do tema, e também disse que ele sabia que os policiais não deixariam sair quando ele quisesse. Mas, na verdade, os detetives falaram que a porta estava aberta, que se ele quisesse sair, ele poderia. Mas não foi isso que ele fez. Ele continuou falando. Muito. Os assuntos variavam de um problema de fala que ele tinha desde a infância, do seu interesse muito grande em relações íntimas, principalmente a traseira, e também sobre o desaparecimento de uma mulher local que não havia sido solucionado. Mas mantenham aí essa informação em mente, porque eu vou falar sobre isso mais na frente, para que não fique confuso, levando em conta que ainda falta muita coisa nesse vídeo. A esse ponto, Robert Anderson já tinha se tornado o principal suspeito do caso. Os investigadores acreditavam que Piper pudesse estar viva e, por conta disso, eles continuaram deixando Robert falar o máximo que ele quisesse para ver se ele acabava soltando alguma informação importante. Mas, como ele já havia pedido para sair, mesmo que ele não tivesse saído porque ele não quis, nada do que ele falasse a partir desse momento poderia ser usado no tribunal, mas isso não importava porque, para os investigadores, o que eles queriam era encontrar Piper Streyle. E a gente sabe como os criminosos, assassinos, principalmente, adoram falar e caraca, bicho, esse cara era outro nível, ele realmente não parava, tá? Não é à toa que o interrogatório durou 7 a 8 horas, só durou esse tempo todo porque ele não parava. Mas ainda bem que ele fez isso. Ao decorrer do interrogatório, ele falou que durante todas as manhãs, enquanto ele dirigia pela cidade, ele observava que Piper estava pegando a correspondência ou o jornal, ou seja, ele estava de olho nela. E quando os investigadores perguntaram o que ele achava que alguém faria caso a sequestrasse, ele disse o seguinte: ouvi dizer que quando uma mulher é sequestrada, ela é amarrada e estuprada. Às vezes, ela é mantida como uma escrava sexual. Depois disso, ele desembestou a começar a falar sobre relações íntimas, até que novamente disse que queria sair, e novamente os investigadores falaram que ele poderia, que eles não estavam impedindo, mas que eles achavam que ele gostaria de saber o que eles sabiam. E quando Robert perguntou o que eles sabiam, eles disseram que tinham motivos para acreditar que Piper ainda estava viva. Na verdade, eles não tinham motivos para acreditar isso, eles apenas realmente jogaram ali um verde para ver se colheu maduro, mas não funcionou e Robert novamente disse que queria sair. Dessa vez, a polícia decidiu fazer uma pausa e então um deles disse que a entrevista estava encerrada, a não ser que eles lessem os direitos de Miranda de Robert, que dizem que ele tem o direito de permanecer calado para evitar autoincriminação e a pedir um advogado. Mas, por fim, eles acabaram decidindo a tentar induzi-lo a ficar na entrevista e a continuar falando, porque eles sabiam que caso eles falassem dos direitos de Miranda, provavelmente o Robert realmente pararia de falar e pediria um advogado. Na minha cabeça, eu achava que eles tinham que fazer isso logo no começo da entrevista, no interrogatório, mas posso estar errada. Talvez eles não precisem, não sei. Então, galera, advogados, comentem aqui embaixo pra me corrigir caso eu esteja errada. E também pode ser que naquela época não precisasse, mas que hoje em dia precisa.
Quando os detetives voltaram para a sala, eles disseram para o Robert que ele poderia ir embora, mas que antes eles tinham uma simples pergunta. Eles disseram que haviam ouvido falar que ele sabia onde estava Piper e perguntaram se ele poderia ajudá-los, já que ele sabia. Mas novamente o plano não deu muito certo, porque ele falou que não e continuou a voltar a falar sobre coisas 100% aleatórias e irrelevantes. Quer dizer, não são irrelevantes, mas naquele momento era irrelevante, como buracos negros e teorias da física. Ele também se recusou a fazer o teste de polígrafo porque ele disse que esse teste não era confiável, ou que realmente aí ele tem um ponto. Após cerca de 7 ou 8 horas, ele finalmente foi embora, mas os detetives falaram que ele não poderia voltar para casa e nem acessar o seu carro, porque a esse ponto ele já tinha os mandados de busca. E antes de ele ir embora, ele falou que ele era inocente e que ele tinha ido na casa da família Striley apenas e exclusivamente para perguntar sobre o acampamento bíblico. Obviamente, ele foi obrigado a fornecer amostras de DNA, como sangue, cabelo e unha, e ao entregar suas roupas e a pochete que ele tinha consigo no momento, dentro da bainha da sua calça foram encontradas 2 chaves de algemas, o que é minimamente esquisito. Mais tarde, os investigadores conversaram com os colegas de trabalho de Robert e eles falaram que ele tinha sim uma arma de fogo, sendo que no interrogatório ele disse claramente que não. Um de seus colegas, que era um homem chamado Richard Fry, chegou a dizer que eles já tinham ido caçar juntos e que a arma que Robert usava era uma pistola de 9mm. E para piorar ainda mais a situação de Robert e fazer com que a mira da polícia ficasse ainda mais focada nele, Richard também disse que nesse dia ele apontou para uma vala e disse que ali seria um lugar perfeito para esconder um corpo. Pois é, quem é que fala isso? Assassinos. Outro colega também confirmou que ele tinha uma pistola de 9mm e até levou a polícia até um estande de tiros que eles já haviam ido, e quando a polícia coletou ali algumas munições gastas, algumas cápsulas de arma, eles levaram para análise e adivinha? Após o teste de balística, foi confirmado que a munição da arma de Robert batia perfeitamente com a que foi encontrada embaixo do carro do xerife na propriedade da família Striley. E aí algumas pessoas podem ter uma dúvida, que foi uma dúvida que eu tive, que poderia ser de outra pessoa aquela munição, já que era um estande de tiros, mas ele e o amigo haviam ido lá, muito recentemente, e pelo que eu entendi, não era muita gente que ia. As coisas ficaram ainda mais complicadas para Robert Anderson após as buscas feitas em seu carro e em sua casa. Porque lá, meus amigos, foram encontradas várias coisas um tanto quanto interessantes. Em sua casa foram coletadas roupas e alguns sacos a vácuo, e dentro do galpão que ficava no quintal foram encontradas várias luvas marrons que ainda tinham a etiqueta, tinta spray preta, spray de primer e um rolo de fita adesiva quase completo. Mas os itens mais comprometedores foram encontrados dentro do seu carro, porque lá tinham várias sacolas, lixos, caixas de ferramentas e muitos recibos. Tinha recibo de uma antena de sua instalação, assim como de uma loja chamada Ace Hardware, de luvas marrons, 2 pulverizadores domésticos e um pincel que haviam sido comprados no dia 25 de julho. Outro recibo de uma compra que havia sido feita no mesmo dia era de um borrifador manual, um fio de lã vermelha e um CD. Em uma outra compra, em uma outra loja, ele adquiriu uma garrafa de 480 ml de tinta artesanal, além de fita adesiva, uma escova e um balde de 5 litros. Essa quantidade de materiais para itens de pintura e tinta parecem não ser tão importantes ou relevantes, mas calma que chegaremos lá. E também é importante ressaltar que tudo isso foi comprado antes do dia 26, que foi o dia em que o Robert foi na casa da família Striley pela primeira vez. Dentro de uma das caixas de ferramentas foram encontrados alguns itens normais de ferramenta, nada fora do comum, mas dentro da outra caixa tinha o que os detetives chamaram de kit de tortura. Esse kit tinha coisas como tinta spray preta e vermelha, gás lacrimogênio, tiras de nylon, alguns pinos de madeira
algumas plantas desconhecidas e uma faca. E já na parte exterior do carro foram encontrados alguns resquícios do quê? Tinta preta. Outra coisa que foi descoberta era que os bancos traseiros tinham sido removidos e substituídos por uma plataforma acolchoada com alguns anéis nos cantos, que foi descrito como parecendo uma prancha de bondage, que eu vou deixar a imagem ilustrativa na tela para vocês entenderem mais ou menos como é. Nessa prancha foram encontrados alguns fios de cabelo e também um pano preto e branco que imediatamente foram levados para análise. E agora, com tudo isso, com todas essas novas informações e possíveis pistas, os investigadores decidiram ir até as lojas dos recibos que haviam sido encontrados no carro. A primeira delas foi a loja Ben Franklin, que tinha sido onde o Robert havia comprado a tinta. E ao chegarem lá, eles perguntaram ao funcionário se aquela tinta era removível, ou seja, se alguém pintasse o carro com ela, se essa pessoa conseguiria tirar depois. E o funcionário disse que sim, e disse que, estranhamente, essa era a segunda vez que ele era perguntado sobre isso naquela semana. E para a surpresa de um total de 0 pessoas, a outra pessoa que havia perguntado a mesma coisa tinha sido Robert Anderson. Isso explicava o porquê todas as testemunhas tinham visto uma SUV preta perto da casa de Piper Streyle e não a azul, que era a cor do carro dele. E se a polícia acreditava que ele era culpado antes de tudo isso, agora eles tinham 100% de certeza. No dia 1º de agosto, Vance e Shane Streyle foram chamados novamente até a delegacia para ver se dessa vez eles conseguiam identificar o homem que havia ido até a casa deles. E dessa vez eles conseguiram e o identificaram como sendo Robert Anderson. Acontece que na primeira vez eles só não o haviam identificado porque a foto que eles haviam utilizado para essa identificação tinham sido fotos das carteiras de motorista, e na foto da carteira de motorista dele, ele estava muito mais jovem. E agora a foto era recente. Em seguida, uma nova busca foi feita em toda a propriedade da família Streyle, onde ela foi dividida em 9 sessões, e teve auxílio de vários voluntários que andaram junto com a polícia a pé, enquanto outros policiais iam a cavalo em helicópteros, à procura de Piper ou de qualquer pista que pudesse levar ao seu paradeiro. Na semana seguinte, a polícia recebeu milhares de novas pistas, incluindo as de 2 médiums diferentes, e no dia 10 de agosto foi feita uma terceira busca na propriedade, que contou com cerca de 500 pessoas, sendo uma delas o governador da Dakota do Sul, que se chamava Bill Janklow. Mas, infelizmente, nada foi encontrado. No dia 2 de agosto, pouco após a meia-noite, um mandado de prisão foi emitido contra Robert e ele foi preso às 1h30 da manhã enquanto estava no trabalho. Ele foi acusado de sequestro de 1º grau de Piper Streyle e foi colocado em uma cela de isolamento para sua própria segurança, recebendo uma fiança de $500 mil. Como ele não tinha dinheiro para pagar a fiança, ele procurou um advogado, mas como ele também não tinha dinheiro para um advogado, ele teve que esperar que um advogado fosse escolhido para ele ou que algum advogado escolhesse o seu caso, e ele acabou recebendo ali 2 grandes advogados da época chamados Sid Strange e Mike Unk. No final de setembro, as plantas desconhecidas que haviam sido encontradas dentro de uma das caixas de ferramentas de Robert foram finalmente identificadas por um botânico que ajudou a polícia a encontrar o local onde elas poderiam ser encontradas. Ele levou os detetives para uma área no rio Big Sioux e, após uma busca, com a ajuda da Guarda Nacional, foram encontradas mais fitas adesivas ao lado de metade de uma camiseta branca e preta que havia sido rasgada. Além disso, também foi encontrado um vibrador e a apenas 100 metros de distância tinha uma vela laranja que havia sido queimada pela metade. E após análise, foi determinado que a fita que havia sido encontrada no local pertencia ao rolo de fita adesiva que havia sido encontrado na casa de Robert. Pouco tempo depois, um homem chamado Joe Woodall, que estava com a namorada no momento que ela leu a notícia de que a polícia havia encontrado esse pedaço de pano preto e branco e que estava procurando pela outra parte, entrou em contato com eles e disse que ele tinha a parte que faltava. Acontece que no dia 29 de julho, por volta da 1h30 a 2h da tarde, Joe encontrou esse pano preto e branco na estrada, enquanto ele estava voltando de um funeral,
E então, como ele não imaginou que fosse nada demais, ele pegou aquele pano e guardou no seu carro para que mais tarde ele usasse para ajudar ali a limpar o carro, a lavar o carro, não sei direito. E só percebeu que aquilo era quando ele viu a tal notícia. Agora, a promotoria tinha muitas evidências e informações novas para que eles levassem no julgamento de Robert, mas foi determinado que a única parte do interrogatório que eles poderiam usar, como eu falei para vocês, era a primeira hora inicial das 7, já que ele tinha pedido para sair em diversas ocasiões após isso. Mas felizmente, Robert admitiu ter ido na casa de Piper logo no comecinho, e logo no comecinho ele também mudou sua versão diversas vezes. Inicialmente, a promotoria queria levar Shayna, a filha de 3 anos e meio de Piper, até o julgamento, e eles chegaram até a preparar 124 perguntas para fazerem para ela na frente de Robert. Mas, por motivos óbvios, muitas pessoas ficaram preocupadas com o que isso poderia fazer com a sua saúde mental, já que seria mais um trauma que ela teria que enfrentar. Então, ao invés de responder as perguntas no tribunal, tudo foi feito em uma biblioteca local com acompanhamento de um terapeuta infantil e transmitido no julgamento. O julgamento de Robert Anderson começou no dia 8 de abril de 1997 e foi feito em um pequeno tribunal na cidade de Aberdeen, na Dakota do Sul. E para sua própria segurança, foram colocadas 5 novas fechaduras em cada porta e uma das entradas principais foi bloqueada. Porque, como vocês podem imaginar, toda a população estava enfurecida com esse homem. Então, antes de continuarmos, vamos falar sobre Robert Anderson. Robert Leroy Anderson nasceu em 1968 em Sioux Falls e podemos dizer que ele vinha de uma família um tanto quanto disfuncional. Ele tinha 2 irmãos, uma irmã mais nova, e no ensino médio ele foi qualificado para o programa de jovens superdotados e talentosos no ensino médio. Para todo mundo que o conhecia naquela época, e se baseava apenas nisso, ele seria o tipo de pessoa que teria um futuro brilhante pela frente. Mas não foi bem isso que aconteceu. Ele foi descrito como sendo egocêntrico e tendo uma tendência para o mundo dos crimes, assim como os seus irmãos e o seu pai. Não é à toa que um de seus irmãos, chamado Billy, foi preso e condenado por homicídio culposo. E o seu outro irmão, chamado Lee Ivor, tentou matar o seu chefe e a noiva e foi condenado à prisão perpétua. Em um certo momento, todos os homens da família Anderson estavam juntos na prisão. Podemos dizer que eles eram bem unidos, criminalmente. Quando Robert estava no ensino médio, o seu melhor amigo, chamado Glenn Walker, estava se mudando com a família para o Kansas. Então, ele simplesmente decidiu ir junto com eles, abandonando a escola. Mas, eventualmente, ele conseguiu seu certificado de conclusão no ensino médio. Na nova cidade, ele conseguiu alguns trabalhos, mas ele nunca ficava muito tempo em um único lugar. E ele não tinha medo em falar sobre o que ele pensava sobre as mulheres e sobre as suas fantasias doentias. Na verdade, de acordo com Glenn, ele já falava sobre isso desde o ensino médio e desde lá ele já expressava o seu grande desejo de sequestrar mulheres. À medida que ele ia crescendo, as suas fantasias também iam evoluindo com ele e ficando cada vez mais doentias, assustadoras e bizarras. Então, na fase adulta, ele decidiu que ele precisava de um parceiro para realizar os seus planos. Foi então que ele falou com um de seus amigos, que ele já era amigo desde sua infância, chamado Jamie Hammer. E assim, se até agora vocês não odeiam Robert Anderson, vocês vão começar a odiar. E também recomendo que se você até agora não pegou aquele copinho com açúcar, olha, tá aí um momento muito bom para isso. Quando ele foi falar com Jamie sobre o seu plano, ele falou super feliz, como se, meu Deus, aquilo fosse bem legal, e disse que agora eles poderiam estuprar mulheres juntos. E o mais surreal é que Jamie realmente aceitou e quis participar do plano. Um tempo depois, Robert comprou walkie-talkies para que os dois pudessem se comunicar e disse que usariam armadilhas de prego para furar o pneu da vítima na estrada,
E quando isso acontecesse, eles fingiriam que estavam passando pelo local e queriam ajudar. Mas ao invés disso, eles a puxariam para dentro do carro e fariam o que quisessem com ela. Jamie chegou a fazer um teste com Robert para ver se o plano funcionaria, porém, quando eles estavam rodando pela cidade à procura da vítima, ele acabou percebendo que não era muito legal fazer aquilo, não era uma boa ideia. Não sei se porque ele começou a ter noção, enfim, ou se porque ele estava com medo de ser pego. Mas, de qualquer forma, ele desistiu. Mas, claro que isso não fez com que o Robert também desistisse de seguir em frente. Claro que não. E não demorou muito tempo até que ele encontrasse a sua primeira vítima. Lembram daquele caso que eu falei pra vocês que o Robert chegou a mencionar e começou a falar sobre, durante seu interrogatório, sobre o sequestro de Piper Streyle? Aquele caso que não tinha solução, enfim. Então, a esse ponto a polícia não sabia que ele estava conectado a esse caso também, mas ele estava. Larisa Dumansky nasceu no dia 28 de abril de 1965 em Kiev, na Ucrânia, e era filha de Nadezhda e Ivan Yerofoyev. Larisa se formou na Kiev High School e entrou em uma escola de design de moda, onde se formou em 1985, e no dia 24 de agosto do ano seguinte, ela se casou com um homem chamado Bill Dumansky. Em outubro de 1990, os dois imigraram para os Estados Unidos, já que na época a Ucrânia estava sofrendo com bastante instabilidade enquanto tentavam buscar a independência da Rússia, além da perseguição religiosa contra os cristãos. Pouco tempo depois, o casal teve duas filhas chamadas Christina e Regina, e então eles acabaram se estabelecendo em Sioux Falls. Na época, a cidade tinha uma população com menos de 100 mil habitantes e era nacionalmente classificada como a melhor cidade para se viver nos Estados Unidos, com base em vários fatores, como, por exemplo, saúde, emprego, custo doméstico e baixas taxas de criminalidade. E quando eu estava fazendo o roteiro, quando eu li essa parte, eu fiquei muito triste, porque eles se mudaram para lá na esperança de recomeçarem, terem uma vida melhor, irem para um lugar mais seguro para viverem e criarem uma família, sendo que na realidade seria o começo do fim para Larisa. Não demorou muito tempo até que os dois conseguissem um emprego no frigorífico John Morrell & Co., que era o mesmo que o Robert trabalhava na época, mas logo em seguida a Bill conseguiu um outro emprego, que na verdade era na mesma empresa, mas era em uma outra parte, em uma outra área também, parece que era bem grande essa empresa naquela época, hoje em dia não existe mais, enquanto Larisa continuou no frigorífico trabalhando no turno da noite. No dia 27 de agosto de 1994, Bill acordou com o barulho do alarme tocando, o que por si só já era meio esquisito, porque Larisa desligava ele todas as noites. Então, Bill levantou da cama e começou a procurar pela esposa pela casa, mas ela não estava em lugar nenhum e a sua minivan também não estava na garagem. Como tudo isso já era muito estranho, ele ficou preocupado imediatamente e começou a ligar para os amigos e colegas de trabalho da esposa, mas, novamente, nada. Ele também entrou em contato com 2 hospitais que tinham na cidade, mas como ela não tinha dado entrada em nenhum deles, ele pegou seu carro e começou a dirigir pela cidade, procurando por ela, pelos locais onde ela costumava ir, ou, não sei, procurando até mesmo por um acidente, para ver se tinha acontecido alguma coisa, só que a emergência ainda não sabia, ou algo do tipo, só que não tinha, literalmente, nenhum sinal dela. Ele sabia que com certeza ela havia chegado no trabalho na noite anterior, porque durante seu intervalo ela chegou a ligar para ele para confirmar o cardápio da noite seguinte, onde eles dariam um jantar e receberiam alguns convidados. E como ela só chegava do trabalho de madrugada, sempre que ela chegava, ele já estava dormindo. Por volta das 7h30 da manhã, Bill chegou no estacionamento do frigorífico e ficou rodando para ver se encontrava a minivan de Larisa. E quando a encontrou, ele ficou super aliviado, porque para ele, isso significava que ela ainda estava trabalhando e que talvez tivesse pegado um turno extra ou algo do tipo. Mas assim que ele chegou mais perto e começou a olhar o carro, ele percebeu que o pneu dianteiro do lado do motorista estava furado
e também que a chave do carro ainda estava na porta. E foi nesse momento que ele entrou em pânico e ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram no local, eles tentaram não ver pelo pior lado, pela pior hipótese do que poderia ter acontecido, e imaginaram que talvez ela tivesse ido para casa de uma amiga ou pegado carona com outra pessoa, mas não demorou muito tempo até que o seu caso passasse a ser considerado como um caso de pessoa desaparecida. A sua minivan foi revistada em busca de impressões digitais ou DNA, mas nada importante foi encontrado. E Bill disse aos policiais que nos últimos 2 meses, algum pneu da minivan de Larissa sempre era furado constantemente, ainda no estacionamento do trabalho. Mas os detetives acharam aquilo pouco convincente e muito conveniente, e Bill Domanski começou a ser considerado o principal suspeito do caso. Após conversarem com os colegas de trabalho de Larissa, os detetives descobriram que ela costumava dar carona para um outro colega, que assim como ela, também era imigrante, só que ela sempre o levava de volta para a prisão. Provavelmente ele tinha permissão para sair e voltar apenas para o trabalho, só que esse fator apenas fez com que ele também se tornasse um possível suspeito. Acontece que ele havia sido preso por dirigir embriagado e depois foi confirmado que ele tinha um álibi muito forte, que no caso era o seu próprio trabalho, porque naquela noite em específico ele ficou trabalhando até muito mais tarde e acabou pegando carona com uma outra pessoa. Na época, o frigorífico tinha 3.000 funcionários que poderiam ter algum conhecimento sobre o que poderia ter acontecido, mas esse número foi reduzido drasticamente para apenas 100 que poderiam ter tido contato com ela naquela noite em específico. Todos eles foram questionados e interrogados, mas nada foi encontrado. E pouco tempo depois, Bill Domanski também foi descartado como suspeito, quando foi descoberto que realmente o pneu de Larissa vinha sendo constantemente furado nos últimos meses. Uma recompensa de $8.000 foi criada em setembro do mesmo ano pela empresa em que Bill estava trabalhando, e vários amigos do casal e voluntários da cidade começaram a distribuir panfletos e auxiliaram nas buscas feitas pela polícia. Eventualmente foi criada uma organização chamada Amigos de Larissa, que era formada por membros da igreja que ela costumava frequentar, e eles ajudaram em tudo o que podiam, desde a distribuição de mais panfletos, buscas e conscientização sobre o caso. Eles chegaram a enviar mais de 4.000 cartas com fotos dela para tentar espalhar a informação por mais lugares e imprimiram cerca de 5.000 cartões com a sua foto e os distribuíram pelas lojas que vendiam licenças de caça e pesca. Infelizmente, os dias se tornaram semanas, que se tornaram meses e anos, e nada era encontrado. E durante todo esse tempo, Bill Domanski deixou a sua casa exatamente do jeito que ela gostava. Ninguém fazia a menor ideia de que a pessoa responsável pelo que quer que tenha acontecido com ela era Robert Anderson. E, na verdade, tudo isso que eu acabei de contar pra vocês só foi descoberto quando ele estava preso, esperando pelo julgamento do sequestro de Piper's Trial. E, queridos, a forma como tudo isso foi descoberto é sensacional. Sensacional. Enquanto ele estava na penitenciária estadual, ele solicitou que ele ficasse na mesma cela que um outro preso chamado Jeremy Brunner. Acontece que ele queria ele em específico como seu companheiro de cela, porque ele tinha escutado que Jeremy tinha conseguido colocar a culpa de todos os seus crimes em uma outra pessoa. O que eu não sei se é verdade, eu acho que não. Eu acho que era só rumor. Mas claro que o Robert queria ajuda dele para ele conseguir fazer o mesmo. Basicamente, a única coisa que eles tinham para fazer lá dentro era conversar, e eles conversaram muito. Afinal, como vocês sabem, Robert adorava falar. Mas em momento nenhum, Jeremy queria ajudá-lo, nunca foi a intenção dele, mas claro que ele nunca deixou isso claro para Robert. Muito pelo contrário, ele fez ele acreditar que ele iria ajudá-lo. Então, Jeremy disse que precisava de todas as informações, todos os detalhes do que ele havia feito, para que então ele pudesse criar um plano que realmente fosse dar certo. E adivinha? O que o Robert fez?
abriu a boca. Ele falou tudo o que ele havia feito com Larissa Domanski e Piper Stryle. De acordo com ele, no sequestro de Larissa, ele teve a ajuda do seu bom e velho amigo, Glenn Walker. No dia 27 de agosto de 1994, os dois foram até o estacionamento do frigorífico onde ela e Robert trabalhavam e estacionaram do lado da sua minivan, e foi nesse momento que eles furaram seu pneu. Por volta da 1h da manhã, quando o estacionamento estava praticamente vazio e não tinha ninguém por lá, Larissa apareceu e foi em direção ao seu carro, mas assim que ela colocou a chave na porta, Robert apareceu atrás dela, a agarrou e então disse que se ela fizesse alguma coisa, ele iria matá-la. Porém, como ela começou a lutar com ele para tentar fugir, ele a jogou no chão e colocou uma faca em seu pescoço, até que Glenn conseguisse amarrar os seus pulsos com fita adesiva e, em seguida, a colocaram no porta-malas do carro. De lá, eles começaram a dirigir até uma área isolada que já havia sido pré-escolhida, pré-selecionada, mas no meio do caminho, Glenn disse que aquela tinha sido a sua contribuição e que a partir dali ele não iria participar mais. Então, Robert o deixou em casa e seguiu com seu plano. Mas, antes de continuar em direção até a área isolada, ele tirou Larissa do porta-malas e a forçou a ficar do seu lado no banco do passageiro. Ela até chegou a dizer para ele que ela nunca tinha tido nenhum tipo de relação com outro homem além do seu marido, e também perguntou o que iria acontecer com ela, e Robert disse que isso ia depender dela mesma. O que para mim é muito enfurecedor, porque ele fez com que ela acreditasse que ela tinha alguma chance e que ela acreditasse que se ela cooperasse, ele iria deixar ela embora. O que não, ele não iria, porque ele tinha decidido matá-la antes mesmo de furar o seu pneu. Pelas próximas 4 horas, ela foi abusada sexualmente diversas vezes, e durante todo o tempo, ela implorou pela sua vida e do bebê que ela estava esperando. Porque sim, ela estava grávida, e eu acredito que nem o próprio Bill sabia ainda. O plano de Robert era deixá-la inconsciente várias vezes, apenas para vê-la morrer várias vezes, mas por algum motivo ele acabou mudando de ideia e após abusá-la pela última vez, ele tampou a sua boca e o seu nariz com fita adesiva para que ela ficasse sem respirar. Após o assassinato, ele colocou seu corpo dentro do porta-malas novamente e então ele dirigiu de volta para sua casa porque ele queria dormir, ele queria descansar. Tava cansado, né? Mas, antes disso, ele pegou seu colar como troféu. Pois é. No dia seguinte, por volta das 4 horas da tarde, ele esperou Glenn sair do trabalho e aparentemente meio que o forçou a ajudá-la a se livrar do corpo. E então, eles foram até o Lago Vermilion e a enterraram sobre um arbusto. Mas, no dia 25 de julho de 1996... 2 anos depois, e um dia antes da primeira visita que ele fez à família Stryle, Robert começou a ficar levemente preocupado que Glenn acabasse se virando contra ele, caso ele fosse preso, e se aproveitando do fato de saber onde estava o corpo de Larissa Domanski. Então, ele voltou até o Lago Vermilion, onde havia enterrado, desenterrou seu corpo, quebrou todos os seus ossos com a pá e também arrancou todos os seus dentes para que fosse praticamente impossível identificá-la caso seu corpo fosse encontrado algum dia. E por fim, ele espalhou seus restos mortais pelo rio, pelos arbustos e pelas valas que ele ia encontrando no meio do caminho. Já com Piper Stryle, o seu plano já era um pouco diferente. Dessa vez, ele iria sequestrá-la dentro da sua própria casa e durante o dia. No dia 29 de julho, quando ele bateu na porta da casa da família, segurando uma arma, quem atendeu foi Shayna, e na mesma hora, ele perguntou onde estava sua mãe e ela apontou para uma sala que ficava nos fundos. Antes mesmo que Piper pudesse perguntar quem era na porta, Robert apareceu no corredor e a mandou deitar de bruços no chão, mas como ela se recusou, ele a empurrou, fazendo com que ela caísse no quarto de seus filhos. No meio da briga, ela conseguiu pegar a arma dele e ela acabou disparando, mas infelizmente Robert conseguiu algemá-la e a única coisa que ela pensava nesse exato momento eram nos seus filhos.
Então, ela apenas gritou para que Shayna pegasse Nathan e se escondesse. Antes de continuar com seu plano, ele perguntou para ela onde ela havia guardado aquele papelzinho onde ele havia escrito o seu nome, o seu endereço e o seu e-mail no dia 26. E após pegar o papel, ele arrastou até o seu carro, o Ford Bronco, que naquela época estava pintado de preto. Mas como o Piper continuou tentando lutar com ele, ele deu um tiro de advertência no ar, como uma forma de fazer com que ela ficasse quieta. Agora, como que ninguém ouviu esse tiro, eu não faço a menor ideia. Quando o Piper já estava dentro do carro, ela chegou a dizer a ele que nunca tinha se envolvido com outra pessoa além do seu marido e disse que estava menstruada, mas a única coisa que Robert disse foi que ele não se importava com isso. Depois disso, ele dirigiu cerca de 65 quilômetros na direção oposta de onde Larissa havia sido levada, e ao chegar lá, ele preparou a mesa de bondage e fez a mesma coisa com Piper que havia feito com ela. E por fim, deixou seu corpo em uma parte do rio que era propriedade privada, mas que não tinha como seu corpo ser levado para outro local. Após contar tudo isso para Jeremy Brunner na prisão, Jeremy disse que Glenn Walker receberia toda a culpa pelos crimes, mas que antes ele precisava de algumas coisas para que ele pudesse implantar como prova para que o plano realmente desse certo. No começo, Robert até hesitou um pouco, não porque estava com medo, mas porque ele não queria perder os seus preciosos troféus. Mas depois de um tempo, ele falou sobre o colar de Larissa e a aliança de ouro que ele havia pegado no corpo de Piper. E para finalizar com chave de ouro, disse que a sua pistola de 9mm e 2 conjuntos de algemas que ele tinha estavam escondidos nas vigas do teto da casa de sua mãe. Como Jeremy Brunner não era besta nem nada, ele disse que o valor do serviço seria ali R$2.000, reais não, né? Dólares, e disse que ele tinha que pagar $500 agora e que o resto ele poderia pagar depois, quando ele saísse da prisão. E mais, ele também pediu que Robert fizesse um mapa detalhado da planta da casa de sua mãe, apontando exatamente onde estava a pistola e as algemas, e também o mapa ali da casa de Glenn. Então, com todas essas informações, ele ligou para sua mãe para saber exatamente o que ele faria com tudo aquilo. Afinal, informações dentro da prisão é tipo assim, ouro, e dá para você fazer uma troca ali com os detetives, com os policiais. Então ele queria realmente saber se ele contava ou se ele não contava. E juntos eles decidiram que sim, era para ele contar. Pouco tempo depois, um assistente social da prisão foi conversar com ele, mas antes de contar logo tudo que ele sabia, ele queria confirmar que a história que o Robert estava contando era real. Então, ele falou para o assistente para ele falar para a polícia que eles deveriam olhar novamente o quarto das crianças da casa da família Stryle e que depois era para ele voltar ali para eles conversarem novamente. E foi exatamente isso que foi feito. Dessa vez, quando os policiais chegaram no quarto das crianças, eles levantaram o carpete e encontraram um buraco de bala que tinha sido feito com um tiro dado por Piper. E não demorou muito tempo até que eles encontrassem uma cápsula, uma munição de 9mm. Na segunda visita feita a Jeremy Brunner, ele contou tudo o que o Robert havia lhe dito e ainda acrescentou que ele havia dito que se ele saísse da prisão, ele faria tudo novamente. E pasmem, mas ele teve a audácia de até convidá-lo para participar do seu plano, visto que a sua próxima vítima seria a enfermeira da prisão. Pois é, ele já tinha até mesmo escolhido a próxima vítima. Agora que a promotoria tinha os mapas feitos por Robert, eles conseguiram um mandado de busca para revistarem a casa de sua mãe e rapidamente encontraram a pistola, as algemas e, acredito eu, que foi lá onde eles encontraram os troféus. No meio desse processo, Glenn Walker finalmente decidiu ir até a polícia e concordou em levá-los até o local onde estavam os restos mortais de Larissa Domanski. Mas claro que ele não ia fazer isso sem pedir algo em troca: imunidade. Só que os policiais disseram que não estavam entendendo por que ele precisava de imunidade. Então ele disse que Robert havia o levado até o local onde ele havia enterrado o corpo
Então ele sabia disso e os policiais falaram que ele não precisava de imunidade porque isso não era um crime. E ele concordou, aceitou e foi lá apontar onde estava tudo. Eu aviso ou vocês avisam? Ao chegarem na área do Lago Vermilion, todo o local foi vasculhado com auxílio de voluntários e equipes especializadas. A cerca de 200 metros do túmulo, foi encontrada uma costela, alguns fragmentos de uma calça jeans, fita adesiva, 15 cápsulas de munição de 9mm e mais 6 na cova. Também foram encontradas 2 luvas desbotadas, uma meia atlética com 2 ossos dentro e 2 sandálias femininas que continham mais fragmentos dos ossos dos pés. Todas essas evidências foram levadas para análise e com a amostra de sangue que Bill Dumansky tinha obtido dos pais de Larissa, que moravam na Rússia, os seus restos mortais foram confirmados como sendo os dela. E caso, assim como eu, vocês estejam se perguntando por que diabos tinham tantas cápsulas de arma perto do local onde os restos mortais haviam sido descartados, isso é porque o Robert voltava lá com frequência apenas para atirar na cova. O quão doentio você precisa ser para, além de fazer tudo isso, continuar voltando lá apenas para atirar no chão. Muito. Mas calma. Apesar de Larissa Dumansky e Piper Streyle terem sido as suas únicas vítimas fatais, elas não foram as únicas vítimas. Lembram que a polícia estava trabalhando bastante com a mídia, com o intuito ali de divulgar mais informações para ver se novas informações sobre o Robert e os seus crimes vinham à tona? Então, um dos artigos divulgados continha informações sobre o estourador de pneus que o Robert havia utilizado no caso de Piper. E quando a mulher chamada Amy Anderson, que não tem nenhuma relação de parentesco com o Robert, viu isso, ela imediatamente entrou em contato com a polícia e disse a eles que ela também tinha sido sequestrada por ele alguns anos antes, em 1994. Ele continua surpreendendo a gente, não é mesmo? No dia 10 de novembro de 1994, Robert foi atrás novamente do seu amigo Jamie Hammer para perguntar se ele participaria de um outro sequestro, mas, como Jamie disse que ele não estava interessado, Robert foi para o seu best friend, Glenn Walker. E mais uma vez, ele aceitou sem problema nenhum. Então, naquela mesma noite, eles começaram a seguir Amy quando ela estava indo deixar uma amiga em casa após jantarem juntas. E durante boa parte do percurso, Robert estava dirigindo de uma forma muito estranha, onde ele a ultrapassava, depois diminuía a velocidade apenas para ela ultrapassá-lo e ficava nesse ciclo infinito até que ele decidiu ficar para trás apenas para que ela achasse que eles não a estavam seguindo. Mas, apenas alguns minutos depois, ela acabou passando por cima de um dos estouradores de pneus que eles haviam colocado no meio do caminho, exatamente para que ela passasse por cima. Só que, como no começo ela não percebeu o que tinha acontecido, ela continuou dirigindo, deixou a amiga em casa e só após deixar a amiga em casa que ela percebeu que o seu pneu estava furado e que estava esvaziando. Com o posto de gasolina mais próximo ficava apenas alguns poucos quilômetros de distância, ela achou que ela conseguiria chegar até lá, mas no meio do caminho ela percebeu que não daria, e então ela parou no acostamento e esperou para ver se alguém passava para ajudá-la. E adivinha quem parou pouquíssimo tempo depois? Robert e Glenn. Assim que ela agradeceu a eles por pararem para ajudá-la e chegou apenas um pouco para o lado para que eles conseguissem pegar o macaco dentro do porta-malas, Robert a agarrou e começou a arrastá-la para o seu carro. Mas, por sorte, ela conseguiu fugir e correu o mais rápido que ela conseguia, como se não houvesse amanhã, até que ela encontrou um veículo com 2 jovens que a levaram até o posto de gasolina, onde ela ligou para a emergência. Mas, infelizmente, como ela não tinha a placa do carro e também não tinha características o suficiente para dar para a polícia, eles não foram encontrados e o seu caso não pôde ser levado para o julgamento. Assim como o caso de uma jovem de 17 anos de idade, que aparentemente também tinha sido quase sequestrada por ele.
O julgamento de Robert Leroy Anderson começou no dia 8 de abril de 1997 e foram apresentadas milhares de evidências contra ele, todas já mencionadas ao longo do vídeo. Os pais de Piper Streyle fizeram questão de saírem do Texas para comparecerem ao julgamento, mas quando eles chegaram lá, o pai dela acabou ameaçando Robert, o que é super compreensível. Só que por conta disso, ele foi forçado a ficar a 1,5 km de distância do tribunal. E também durante todos os dias, todas as manhãs e noites, durante o momento em que Robert era transportado do tribunal para a prisão, da prisão para o tribunal, ele tinha que ser acompanhado por um agente para meio que provar que ele estava ali e que não iria tentar nada contra a vida de Robert. E como eu falei para vocês mais cedo, todas as medidas de segurança foram super, hiper, mega reforçadas por conta de toda a fúria, super compreensível, da população com ele. No total, um júri de 10 mulheres e 2 homens chegou a deliberar por 5 horas e unanimemente o declararam culpado. E finalmente, no dia 18 de julho de 1997, cerca de um ano após o desaparecimento de Piper, o juiz McMurtry condenou Robert Leroy Anderson à prisão perpétua. Porém, como as informações sobre o assassinato de Larissa Dumansky foram descobertos quando o julgamento já estava acontecendo, Robert foi levado a outro julgamento pelos assassinatos das duas e Jeremy Brunner testemunhou contra ele. Obviamente, Robert foi considerado culpado de ambos os casos e dessa vez ele foi condenado à pena de morte. Ele é considerado como serial killer, e se você já assistiu o meu vídeo onde eu falo sobre a origem do termo serial killer e também das divisões dos tipos de criminosos, ou melhor, dos tipos de assassinos, vocês sabem que para uma pessoa ser considerada um serial killer, ele precisa ter matado pelo menos 3 pessoas. Mas ué, Robert matou apenas 2, certo? Meio que errado. Como Larissa Dumansky estava grávida de 6 semanas no momento do seu assassinato, o seu feto, que já estava no iniciozinho do começo da formação ali, ele também é considerado como uma vítima porque a sua mãe foi assassinada. Então, tecnicamente, existem 3 vítimas nesse caso. Ah, não vamos esquecer de Glenn Walker. Não. Como ele não tinha um acordo de imunidade com a promotoria, ele foi acusado de conspiração para cometer o sequestro de Larissa Dumansky, conspiração para cometer o sequestro e tentativa de assassinato de Amy Anderson, uma contagem alternativa de conspiração para cometer sequestro e assassinato, que acredito eu que se enquadre na situação do bebê de Larissa, e foi considerado cúmplice no assassinato de Piper Streyle. Ele acabou aceitando um acordo judicial de 25 anos de prisão e recebeu a imunidade transacional, que quer dizer que ele não pode ser acusado de nenhum outro crime nos casos dessas 3 mulheres. Mas o juiz não acreditou muito na sua história e ele acreditava que Glenn Walker estava muito mais envolvido do que ele estava dizendo estar. O que, sinceramente, eu também acho. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês. E por conta disso, em 1998, ele foi condenado a 30 anos de prisão, com direito à liberdade condicional após cumprir 14. Ele até tentou pedir liberdade condicional em diversas ocasiões, mas em todas as vezes o seu pedido era negado, e ele foi libertado da prisão no dia 24 de dezembro de 2015. Como uma boa curiosa e fofoqueira, eu tentei procurar o que aconteceu com ele depois, se ele chegou a cometer outro crime, aquela coisa toda, mas para a minha angústia, eu não encontrei nada, além do fato de que aparentemente ele se mudou da Dakota do Sul. Mas foi apenas isso. Após a prisão de Robert Anderson, a sua esposa, obviamente, se divorciou dele e foi embora e seguiu com a sua vida, juntamente com seus filhos, para tentar recomeçar tudo novamente. E pouco tempo depois, durante uma das revistas que costumavam ser feitas na cela de Robert, foi encontrada uma lâmina de barbear e, por conta disso, com medo de que ele tentasse contra a sua própria vida, ele foi colocado em isolamento por questão de segurança. Em janeiro de 2002, ele apelou contra a sua sentença de pena de morte e também reclamou que
ele não teve direito ali a 2 julgamentos separados pelo assassinato de Larissa e pelo assassinato de Piper. E também ele reclamou que ele não teve o direito de confrontar Shayna, uma criança de 4 anos de idade. Em março, a Suprema Corte se reuniu para discutir sobre a sua apelação e o resultado deveria sair em maio de 2003. Porém, no dia 30 de março, Robert Leroy Anderson tirou a própria vida dentro do isolamento e, após a sua morte, foi descoberto que a Suprema Corte havia rejeitado a sua apelação. Muitos acreditam que ele decidiu tirar a própria vida porque o seu pai havia feito o mesmo apenas 3 meses antes, mas outros acreditam que ele já sabia que o seu pedido seria negado, então ele decidiu acabar com tudo dentro dos seus próprios termos. De acordo com o autor e repórter Stephen Michaud e o ex-criador de perfis de crimes sexuais do FBI, Roy Hazelwood, existiam provas mais do que suficientes de que o Robert Anderson era um sádico sexual que sentia prazer com o sofrimento físico e psicológico de suas vítimas. E para isso, eles se basearam em 4 fatores. O primeiro deles era que o Robert tinha um interesse óbvio por escravidão sexual, que era representado pelas amarras e algemas, pelo vibrador, pela vela encontrada parcialmente queimada, fita adesiva e uma plataforma de madeira que ele tinha. O segundo seria a tortura física, novamente com base nas evidências. Eles acreditam que após Piper ser sequestrada, Robert a levou para uma área arborizada, onde a amarrou na plataforma de madeira e a torturou com a vela e o vibrador antes de abusá-la sexualmente e, por fim, matá-la. O terceiro era com base na preferência de Robert por relações íntimas na parte traseira. E de acordo com a pesquisa feita por Hazelwood e Michaud, os sádicos preferem exatamente esse tipo de relação. E por fim, mas não menos importante, os sádicos sexuais planejam seus crimes com muito mais detalhes do que outros tipos de criminosos e assassinos. Ou seja, além de um serial killer, Robert Anderson era um sádico sexual. Após alguns anos, Bill Domansky e Vance Stryle se casaram novamente e Shayna Stryle, hoje em dia Shayna Fertig, chegou a publicar um livro em novembro de 2022 chamado A Call to Remember, que conta sobre o sequestro e assassinato de sua mãe pela sua perspectiva. E hoje em dia ela também é casada e tem uma filha que é a coisa mais linda do mundo. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem um like, comentarem também, fazer tudo aquilo, porque ajuda muito na divulgação do canal, tipo, de verdade mesmo. E se vocês tiverem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso vocês tenham alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. E por sinal, sai na semana que vem. Não se esqueçam também de se tornarem membros do canal e participarem oficialmente da tropa. Então é isso. Até semana que vem.